mostrar nas Escrituras que o que ele estava falando tinha fundamento, isso era um argumento muito forte. Porque para os judeus, as Escrituras eram inerrantes e infalíveis. Eles olhavam para a Bíblia e diziam, isso é a palavra de Deus. E eles a protegiam com todo rigor. A gente vê a figura do fariseu no Novo Testamento sempre um homem mau. Não era assim. É que os fariseus que aparecem na Bíblia, geralmente eles aparecem discutindo com Jesus. Por quê? E eles aparecem assim porque isso interessa ao evangelista, ao autor do evangelho. O autor do evangelho quer mostrar Jesus debatendo com esses homens. Mas nem todo fariseu era assim. Muitos fariseus eram extremamente sinceros e que realmente protegiam a palavra de Deus e a amavam intensamente. E muitos mestres da lei eram pessoas piedosas, preocupadas em cumprir a palavra de Deus. Tanto que o próprio livro de Atos, nós veremos depois, mostra que vários fariseus começaram a seguir a fé em Jesus. Houve a conversão de muitos fariseus no livro de Atos, e nós veremos isso mais para frente. O texto fala expressamente, também muitos fariseus começaram a seguir as palavras aí dos apóstolos e creram na pregação dos apóstolos. Nós vemos isso em Atos. Então, para o povo e para os fariseus e mestres da lei, realmente a Sagrada Escritura tinha um valor inestimável. Mostrar para eles, nas Escrituras, que o que ele estava falando tinha fundamento, isso era essencial e isso foi um fortíssimo argumento. Quando eles viram que Pedro estava evocando e depois citando textos dos profetas, então isso foi como que o golpe de misericórdia. Foi o soco final. Aí derrubou. Então nós temos aí, dos versículos 20 a 26, a alusão a textos bíblicos, e não somente a alusão, a citação também. Porque na Bíblia, nos escritos bíblicos, nós encontramos 3 formas de referência ao Antigo Testamento. A primeira forma é o eco. O eco é quando alguma palavrinha dita lembra, ecoa alguma passagem bíblica. Para você pegar um eco, você tem que conhecer muito o Antigo Testamento. Para quando você ler o eco, você lembrar. É muito sutil o eco, mas existe. Existe isso no Novo Testamento, ecos do Antigo Testamento. Existem alusões. É um outro tipo de citação, é uma alusão. É quando o autor bíblico, ele faz mais do que ecoar a linguagem do Antigo Testamento. Ele usa umas 2 ou 3 palavras que fazem alusão ao texto do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Tiago diz assim, olha, o salário dos trabalhadores que vocês retiveram clama a mim. O salário dos trabalhadores clama a Deus. Ele está fazendo uma alusão ao sangue de Abel. Porque Deus disse, olha, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, Tiago está indiretamente acusando os patrões que não pagavam o salário, ele está os acusando de Caíns. Vocês são como Caíns. Caim matou o irmão dele e o sangue dele caiu sobre a terra e clama por vingança. Vocês também estão matando os trabalhadores, vocês não pagam os trabalhadores. E eles estão morrendo também. E o salário deles está clamando a mim, a vida deles está clamando a mim. Então ele faz uma alusão. E existem as citações. As citações é quando o autor bíblico, ele transcreve literalmente o texto bíblico dizendo, então o profeta disse tal coisa, se cumpriu o que a escritura disse, assim, aí 2 pontos, aí vem a citação mesmo. Então aqui, nesses versículos do 20 ao 26, o apóstolo Pedro, ele faz alusões e ele faz citações ao Antigo Testamento, querendo realçar que o que ele fala tinha fundamento na Sagrada Escritura, tão preciosa para os seus ouvintes.